pessoal, como no último vídeo nós falamos um pouco sobre a expectativa da chegada desse bebê, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o momento em que a família precisa voltar ao trabalho. Passou aqueles primeiros meses, a fase inicial de cuidados com esse bebê, e chega aquele momento que muitas vezes é sofrido de ter que delegar os cuidados desse bebezinho para outras pessoas. É muito importante a gente pensar que mudanças de planos podem acontecer por N razões, né? E aí agora quem vai falar é a Carla mãe. Não é fácil você delegar o seu bebezinho para outra pessoa cuidar. Como mãe a gente acha, né, que a gente faz melhor do que ninguém, só a gente sabe cuidar, só a gente sabe trocar aquela fralda também, só a gente vai identificar o choro de fome do choro de sono, do choro porque quer aquele brinquedo preferido. Então a gente tem isso mesmo e é difícil, é um passo a passo e que precisa ser trabalhado emocionalmente. A família precisa trabalhar emocionalmente para poder delegar essa rotina e esses cuidados para outras pessoas. A gente tem algumas opções que são as mais comuns, que as famílias geralmente optam, né? Eu vou falar um pouquinho das principais opções e um pouco do que seria a favor e contra, porque todas as opções sempre a gente tem, né? Um lado que é a favor e um lado que é contra. Então, para ajudar vocês a pensar um pouquinho no que seria melhor dentro da realidade de cada família. Uma opção que é muito usada ainda é ficar com a vovó, com o vovô, com a madrinha, com a tia, com alguém da família. Sem dúvida alguma, essa opção afetivamente é muito confortável. A gente tem certeza que quem vai estar cuidando do nosso filho gosta, né? Tem um afeto por esse bebê, tem um envolvimento que é diferente que nenhum outro profissional, seja ele uma babá que você vai contratar para sua casa, ou seja, uma creche que você vai contratar para ficar com seu filho, vai ter esse envolvimento afetivo. Isso é inegável. Em contrapartida, você tem que administrar muitas vezes questões familiares, né? Porque nem sempre essa avó, essa tia, essa madrinha vai fazer exatamente do jeito que você quer. Porque elas têm o jeito delas, porque elas criaram outras crianças de outro jeito e funcionou e deu certo para elas, na perspectiva delas. Então muitas vezes é difícil esse ajuste, né? Essa negociação do que você quer, do que você gostaria que fizesse com o seu filho, da hora de comer, do jeito de dar banho. Então muitas vezes isso acaba sendo um território de tensão mesmo familiar e que pode começar a dar certo por um tempo e chega num determinado momento a gente precisa mudar, né? Ter uma outra possibilidade porque acaba causando realmente às vezes até brigas dentro da família. A outra opção é a babá. A babá tem uma flexibilidade de horários que você pode combinar, dependendo da tua jornada de trabalho, isso te facilita também, né? Se você não tem hora para chegar em casa, você pode botar uma babá que durma, né? Ou que chegue muito cedo na sua casa e que saia mais tarde. Você tem uma flexibilidade maior de cuidados nesses horários, diferente de uma instituição, por exemplo, que tem horário de abrir e fechar. Em contrapartida, é uma profissional que um dia pode acontecer de estar doente, você está contando de chegar no trabalho no horário tal para uma reunião e aquela pessoa não aparece para ficar com seu filho. Então você tem que ter um plano B, né, para poder administrar tudo isso. E a terceira opção, que é muito usada hoje em dia, são as creches, que já recebem os bebês muitas vezes a partir dos 4, 6 meses de idade e que tem toda uma estrutura para receber esse bebê e depois, futuramente, quando ele tiver maior. É claro que existem creches de diferentes realidades de acordo com a sua expectativa também. Escolher uma creche não é fácil, a gente vai falar isso em outro vídeo. Em contrapartida, na creche tem a questão das doenças, né? Que é o que as pessoas sempre falam. Entra na creche e começa a ficar doente. Como eu trabalho em creche há muitos anos, eu posso afirmar algumas coisas que eu tenho observado ao longo desse tempo para vocês. Quando a criança chega, é verdade, a probabilidade dela ficar doente é muito maior. Isso independe dela ter 6 meses ou 2 anos de idade. Se for o primeiro contato social dela mais intenso com crianças, isso vai acontecer independente da faixa etária em que ela está. Isso a gente observa, assim, os 6 primeiros meses da criança dentro da instituição, ela acaba muitas vezes pegando um pouco mais de doença. Agora, depende também muito de uma característica que é individual da criança. Vou dar o exemplo meu pessoal, tenho 2 filhos, os 2 entraram na mesma época na creche, na mesma faixa etária. O meu mais velho ficava muito doente, permaneceu doente durante muito tempo, porque era dele, uma imunidade mais baixa, uma resistência mais baixa, inclusive ele já tinha ficado doente antes de entrar para a creche. O primeiro resfriadinho que ele teve foi anterior à creche, já a minha mais nova não.
Ela entrou na creche, ficou pouquíssimo doente, com a mesma idade dele, na mesma instituição, então não posso nem dizer, eram instituições diferentes, os cuidados eram diferentes, na mesma instituição. Então isso tem também relação com a individualidade da criança, com o sistema imunológico da criança, com várias questões que a gente também tem que levar em consideração. Então, gente, como tudo na vida, prós e contras. Cabe você avaliar aquilo que vai favorecer a sua vida, a sua rotina, a expectativa que você tem do cuidado com o seu bebê, aquilo que você espera que vai ser melhor para ele e administrar isso da melhor forma possível. Não tem nenhuma escolha que seja 100%, nenhuma delas. Todas elas você vai ter sempre um percalço, sempre alguma coisa que não te agrada tanto, em contrapartida, tem outras que te agradam e que você vai ficar satisfeito com essa escolha. Espero que eu tenha ajudado vocês nessa difícil escolha. E você, que já teve essa experiência, compartilha com a gente um pouquinho, fala como foi essa sua escolha, quais foram as suas angústias, os sentimentos que você teve, creche, babá, vovó ou outras opções. Comenta aqui embaixo. Curtam e inscrevam-se no canal. Um beijo, até o próximo.